E se o verdadeiro segredo do poder não for ir atrás do que se quer, mas fazer com que as coisas venham até nós? Na análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na Lei 8, a arte de fazer com que as pessoas e até as oportunidades venham na nossa direção. É sobre trocar a força bruta por uma isca, sabe? Uma isca perfeita. E essa é uma estratégia que pode derrubar até os maiores impérios. E para a gente entender isso na prática, vamos desvendar um mistério histórico fascinante. Como é que Napoleão Bonaparte, um dos maiores gênios militares de todos os tempos, foi, de certa forma, enganado e levado a uma armadilha que destruiu seu império para sempre? A resposta, como a gente vai ver, mostra o poder incrível que uma boa isca pode ter. Bom, nossa história começa em 1815. Imagina a cena. Napoleão Bonaparte está exilado na pequena ilha de Elba. Para toda a Europa, o grande conquistador é tipo um monstro que finalmente foi enjaulado. Mas o que ninguém imaginava é que a porta dessa jaula estava prestes a ser deixada aberta, e de propósito. E olha, tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em fevereiro de 1815, ele escapa de Elba. Em março, um mês depois, ele já está de volta ao poder em Paris. E aí, em junho, tudo desmorona de vez em Waterloo. Esse período meteórico ficou conhecido como os 100 dias. Mas o que exatamente aconteceu aí no meio? A audácia desse retorno foi algo de cinema. Ele não fugiu no meio da noite, escondido. Não, ele escapou em plena luz do dia, passando pela Marinha Britânica com um punhado de homens. O exército que foi enviado para capturá-lo, quando o viu, simplesmente mudou de lado. A França inteira o aclamou e, de repente, ele era o imperador de novo. Parecia um ato de pura genialidade, de pura coragem. E então, tão rápido quanto começou, acabou. Em Waterloo, seus exércitos foram completamente esmagados. E dessa vez, não ia ter volta. O herói que tinha retornado de forma triunfante foi derrotado de um jeito definitivo. E a pergunta que fica é como é que pode, né? Como algo que começou tão bem pode terminar de um jeito tão ruim? Bom, a resposta é que o retorno de Napoleão não foi bem o que parecia. Tinha um mestre de marionetes movendo as cordas por trás dos panos. Alguém que entendia a Lei 8 perfeitamente. E aqui que está a grande virada da história. Aquela fuga espetacular, a marcha sobre Paris, a aclamação do povo, nada disso foi uma prova do gênio de Napoleão. Na verdade, foi a prova do gênio de outra pessoa, que fez ele dançar conforme a música. Era uma isca. Uma armadilha muito bem pensada, montada não para capturar Napoleão, mas para incentivar ele a se destruir. Ele foi atraído para fora da jaula para que pudesse ser eliminado de uma vez por todas. E o arquiteto dessa armadilha? Ninguém menos que seu ex-ministro, Talleyrand. Para Talleyrand, Napoleão era como uma peste que desestabilizava a Europa. Então, para se livrar da peste, ele estava disposto a tocar fogo na casa, ou seja, arriscar o retorno temporário de Napoleão para garantir sua destruição permanente. Uma jogada de mestre. A genialidade do plano estava em 4 passos. Primeiro, Talleyrand conhecia Napoleão. Ele sabia da sua sede de glória. Segundo, ele ofereceu a isca perfeita. Fez chegar aos ouvidos de Napoleão que a França o queria de volta e facilitou a fuga. Terceiro, ele esperou. E o mais importante, 4º passo, ele sabia que a França estava exausta, falida e não tinha como sustentar outra guerra. A vitória de Napoleão seria, na verdade, o começo do seu fim. Essa história toda do Napoleão e do Talleyrand, ela revela pra gente exatamente como funciona uma isca, a anatomia dela. E esse é um princípio de poder que vai muito além de batalhas e impérios. Basicamente, existem 2 formas de agir. A abordagem reativa, que foi a de Napoleão, gasta uma energia danada respondendo a tudo e a todos. É uma posição de fraqueza. Já a abordagem proativa, a de Talleyrand, conserva energia. É ela que monta o tabuleiro e força os outros a reagirem, ditando o ritmo do jogo. Tá, mas como se consegue esse poder proativo? O segredo é ter a iniciativa, mas de um jeito sutil. É forçar os outros a reagirem aos seus movimentos. E a base de tudo isso é o autocontrole. Quem domina as próprias emoções consegue usar a raiva e a impulsividade dos outros a seu favor, transformando a reação deles em uma vantagem. E aqui entra a parte psicológica da coisa, que é o que faz tudo funcionar. A isca só dá certo porque ela cria uma ilusão de controle. O Napoleão achava que a fuga era a ideia dele, que era a coragem dele. Ele se sentia no comando sem nem perceber que cada passo que ele dava já tinha sido previsto e planejado pelo Talleyrand. E pode parecer coisa de filme, né? De imperadores, diplomatas, mas essa lei está em todo lugar, de batalhas navais a pequenos truques do dia a dia. Olha só esse exemplo.
Em 1905, na Guerra Russo-Japonesa, a marinha japonesa era bem mais fraca. Em vez de atacar de frente, o que eles fizeram? Usaram informações falsas para atrair a frota russa para uma viagem gigantesca de mais de 6.000 milhas. Quando os navios russos finalmente chegaram, os marinheiros estavam exaustos. Os japoneses, que esperaram tranquilos em casa, simplesmente aniquilaram a frota inimiga. Fizeram o inimigo vir até eles. Quer um exemplo mais simples ainda? Pensa no truque do batedor de carteiras. Eles colocam um aviso: cuidado com os batedores de carteira. O que a pessoa faz na hora, sem nem pensar quando lê isso? Leva a mão ao bolso para checar se a carteira está lá. Pronto. A isca é o aviso e a reação da vítima entrega exatamente a informação que o ladrão queria. Ou então veja o caso de Brunelleschi, o gênio por trás da cúpula da Catedral de Florença. Ele foi forçado a trabalhar com o rival que ele considerava incompetente. O que ele fez? Não bateu boca, não discutiu. Ele simplesmente fingiu que estava doente. Sem ele, a obra parou. Os chefes da cidade, desesperados, tiveram que implorar para ele voltar e, claro, demitir o rival. Ele fez com que eles viessem até ele para conseguir exatamente o que queria. Agora é importante lembrar, no jogo do poder, nenhuma regra é absoluta. Esperar e usar uma isca nem sempre é a melhor resposta. Isso leva a gente a uma pergunta crucial. Quer dizer que ser agressivo, partir para o ataque, é sempre a jogada errada? A resposta curta é não. A palavra-chave aqui é tempo. Se o tempo está do seu lado, use a isca. Deixe o inimigo se cansar, se desgastar vindo até você. Mas, se o tempo joga contra você, se o seu adversário é mais fraco agora, mas pode se fortalecer com o tempo, aí um ataque rápido e decisivo é a melhor opção. Não dá para dar a ele a chance de se recuperar. E para fechar, tem essa citação que resume tudo de forma perfeita. Seja atraindo o oponente para que a força dele se esvazie ou atacando antes que ele possa se encher de força, o objetivo é o mesmo: atacar o vazio com o cheio, atacar a fraqueza com força máxima. No fim das contas, a questão não é só esperar ou atacar, é sobre como criar o cenário em que o nosso poder é a pedra e o do adversário, o ovo.